Bem-vindos ao Tranquilamente, um espaço que nós vamos conversar de uma maneira leve e profunda sobre comportamento, emoções e bem-estar. Eu sou Adriana de Oliveira, sou psicóloga, doutora em ciência do comportamento e ao longo dos episódios nós vamos estar explorando juntos temas que fazem parte do nosso dia a dia, desde os desafios emocionais que nós precisamos lidar até as estratégias para a gente poder viver com mais equilíbrio e tranquilidade. Hoje eu quero conversar com você sobre lealdade familiar. Então, a lealdade familiar são aqueles não ditos da família. São essa carga de valores e conjuntos de regras que a gente carrega que vai afetar inconscientemente as nossas escolhas e principalmente os nossos papéis, ok? Então, como a gente vai vivenciar isso aqui vai fazer diferença. Deixa eu começar do início, né? Que eu acho que fica mais fácil assim. O que é a lealdade? Vamos começar pelo conceito. O que é a lealdade? Se você pega a palavra lealdade, o significado dela mais simples é cumprir a lei. Então, quando você cumpre as regras, as normas, os valores, os deveres, as obrigações que te são passadas dentro do seu contexto familiar, né? Quando a gente pensa em lealdade familiar, quando você cumpre essas leis, você está sendo leal. Ok? Então, quando a gente pensa em lealdade familiar, essas obrigações elas vão ser construídas na nossa vida, já vou te contar como, mas elas vão se construir na nossa vida principalmente através dos nossos vínculos emocionais. Então, os nossos vínculos emocionais vão nos dar um quê de quase de sobrevivência, e isso vai ser importante pra gente, ok? Olha só, deixa eu te falar, que eu acho que vai ficar mais fácil até de você entender, como que essa lealdade se constrói. Essa semana eu coloquei uma caixinha aqui perguntando, né, o que é família para você, em que lugar que tá família para você. Sempre que a gente vai falar disso, né, sempre que o assunto é família, o assunto é sagrado, é sacro. Família tá em primeiro lugar. Família é tudo. Se você não tem uma relação com a sua família desse jeito, às vezes você pode ser considerado um pouco estranho dentro de um contexto social que a gente vive, que é o contexto de lealdade familiar, certo? Como que essa lealdade se constrói? Então, deixa eu te construir um caminho para você entender como que isso acontece. A lealdade que nós temos com a nossa família, que nós verbalizamos, família em primeiro lugar, a família é a coisa mais importante, essa dívida, essa obrigação que nós vamos ter com a nossa família, a verdade é que ela começa antes mesmo da gente nascer. Quando seus pais decidem ter um filho, e aí filhos vêm em diferentes momentos, né? Planejados, buscados, inseminação, tratamentos. Quando aqueles pais decidem aquele filho, nasce uma série de expectativas em relação àquela pessoa. Quem aquela pessoa vai ser? A verdade, gente, é que antes mesmo da gente nascer, a gente recebe uma identidade. Nós não somos ninguém, a gente já tem uma identidade, a gente chega aqui com um nome. Esse nome representa todas as expectativas que os nossos pais tinham a nosso respeito, né? Não vou me aprofundar nisso aqui, mas o nome carrega muitas vezes a própria missão familiar. Nomes de filho, já viu? Filho, neto, não sei quem, fulano, filho, fulano, neto, fulano. Eu tô falando de uma linhagem, de um nome que eu dou para esse outro, e ao dar o nome, eu entrego uma missão a esse outro. Eu entrego a missão a esse filho de me fazer feliz. Eu entrego a missão a esse filho de ser um companheiro para mim. Eu entrego a missão desse filho, dele ser o meu pai, o meu avô, seja lá quem for. Então, a verdade é que antes mesmo da gente chegar, existem algumas dívidas, expectativas que vão ser lançadas sobre nós, que a gente vai precisar dar conta delas depois. Chegamos, ok? Ao chegarmos, o nosso vínculo inicial é a nossa família. A gente precisa entender que sem aquele grupo de pessoas, a gente não sobrevive. Nós somos um dos animais que fica mais tempo no estado de dependência. Eu converso muito isso com os meus pacientes, quando eles começam a falar sobre filho. Tô pensando em ter filho,
Ah, não sei se eu vou ter filho, quero ter filho, não quero ter filho. Quando esse assunto começa, uma das coisas que eu normalmente falo, eu falo que legal, né? É um projeto curto, médio e longo prazo na sua vida. É um projeto que a gente está falando de um projeto de anos, 20 anos, talvez mais, 25, talvez 30. Como assim um projeto de anos? Porque olha só, quando nós nascemos, nós nós chegamos aqui 100% dependentes. A gente precisava daquele grupo para cuidar da gente, né? Para nos proteger, para ser tudo aquilo que nós precisávamos naquele momento. E esse grupo, além de ser de nos dar comida, de cuidar da gente, de garantir a nossa sobrevivência, eles nos deram uma identidade e eles nos são o nosso primeiro vínculo de pertencimento que a gente vai ter. Então, é a ideia de que uma vez que eu recebo tudo isso, qual que é o preço que eu pago por isso? O pessoal da sistêmica começa a dizer que, olha só, todo esse cuidado e todo esse investimento que os pais estão fazendo, isso será cobrado. Dentro da dinâmica da família, tudo que eu recebo me gera uma dívida de algo que em algum momento eu vou precisar pagar. Peraí, mas o que a minha família quer de mim, né? Que lealdade é essa que ela quer de mim? Uma das coisas que nos é exigido é a lealdade. A gente precisa obedecer a um conjunto de valores, de regras, de tradições, de crenças. Hoje eu estava pensando nisso, deixa eu te dar um exemplo para você entender isso. Fiquei pensando nisso hoje. Falei, realmente. Você conhece muitas famílias que se reúnem domingo, então família próxima, irmãos, pais e tal, que cada um é de uma religião diferente. Você conhece alguém assim? Que a família um é da Umbanda, um é do Candomblé, um é do Espiritismo, um é evangélico, um é católico, um é budista, um é judeu, e eles convivem harmoniosamente bem. Esse é um cenário conhecido pra gente? Qual que é o cenário habitual pra gente? As famílias têm uma religião. Dependendo da religião, dependendo do conjunto de crenças daquela família, se você decide não segui-lo, às vezes você é expulso da família. Isso vai acontecer quando a gente tem sistemas familiares que eles são mais fechados, sistemas familiares mais rígidos. Quando o sistema familiar é muito rígido, a deslealdade ao sistema pode significar que você vai ser expulso dele. Então é quando a pessoa decide casar com alguém que a família não aprova. Tem famílias que rompem a relação. Ok? A gente começa a olhar para as famílias e repara na sua mesa de domingo, se aquelas pessoas que você está comungando naquele momento, né, partilhando de uma refeição, repara se elas não têm valores parecidos com os seus, crenças parecidas com a sua. De maneira geral, a gente tem uma tendência a ficar nesses grupos. Então, quando eu chego, a minha família fala, fica tranquilo, eu vou te passar qual que é esse conjunto que você vai ter que fazer. Então, esse é um primeiro ponto que vai gerar lealdade. O segundo ponto, a segunda dívida, vamos dizer assim, que a gente vai adquirir ao longo da nossa vida, são todas as expectativas que nos é colocado, expectativas implícitas e explícitas. Eu lembro, nem sei se isso é verdade, tá? Mas eu lembro uma amiga minha, funcionária pública, ela falava uma coisa que ela falava quando ela estava solteira, ela falava, o dia que meu filho nascer, eu vou colocar ele para dormir, eu vou ler a lei 8.666 para ele dormir. Ele vai ser ninado ao longo da vida lendo a lei 8.666. Sinceramente, eu acho que ela não fez isso. Mas o que ela está dizendo do desejo dela para essas crianças nesse momento? Ela quer que essas crianças sejam funcionários públicos, ok? Quais expectativas que a gente vê que são muito claras atualmente? Carreira. Dependendo da carreira, você vai tendo linhagens. Eu falo sobre linhagens de médicos, linhagem de advogados, linhagens de juízes. Então, entra geração e sai geração e eles estão fazendo a mesma coisa, eles estão seguindo a mesma carreira. A gente observa nisso também em termos de religião. Você tem uma religião, você quer criar seus filhos naquela religião,
você quer criar seus netos naquela religião, você quer que os seus bisnetos sejam criados naquela religião. Olha só, a gente tende a ter um padrão de repetição. Sexualidade é uma outra coisa. Observem as famílias. Se você tem, às vezes você tem uma pessoa gay, parece que a família toda é gay. É impressionante. Às vezes, por quê? Porque você tem uma questão do grupo. Existe uma expectativa clara. Muitas pessoas da comunidade LGBT, que ia mais, tal, o que é um relato comum deles? O rompimento com a família pela não aceitação. Mas como assim pela não aceitação? Uai, você acabou de frustrar as expectativas dos seus pais. Então, a gente fica achando que todo cuidado ele é gratuito, mas na verdade não é. A família, de maneira bem esdrúxula, vamos dizer assim, a família, ela também se constitui num sistema de trocas. Inconscientemente, a gente registra isso. É isso que o pessoal da terapia familiar começa a dizer. A gente vai registrando a comida que eu recebi, o colo que eu tive, eu vou registrando aquele dia que eu tive medo, eu tive colo, eu vou registrando a comida, eu vou registrando que, olha só, essas pessoas, elas são tudo que eu preciso. Essas pessoas têm um conjunto de valores que eu também tenho. Imagina a criança. Você vê criança pequenininha questionando religião de pai? Você não vai ver isso acontecer. Você vê criança pequenininha questionando, às vezes, algum padrão da família? Você vai ver isso na adolescência. A adolescência vai ser um momento que isso aqui vai começar a acontecer. Mas olha só, ao longo da nossa vida, a gente, além desses muito cuidados e vínculos que a gente está recebendo, a gente está sendo também encharcados com expectativas daquilo que os nossos pais desejam que a gente se torne, ok? Ah, Adriana, mas esse desejo, ele não acontece. Ele acontece muito, ele acontece o tempo todo, né? Os pais sabem, a grande maioria, ficam aconselhando aos seus filhos o que eles devem fazer. Gente, o meu irmão é médico, meu irmão caçula. Meu pai é médico. Meu pai queria que minha irmã fosse médica, ela não foi. Queria que meu irmão fosse médico, ele não foi. Queria que eu fosse médica, eu não fui. Chegou a vez do meu quarto irmão. Quando meu quarto irmão chegou, a minha madrasta, ela mudou a estratégia. O meu pai vinha conversar sobre medicina com a gente quando a gente estava chegando no vestibular. Então, a gente meio que já sabia o que a gente queria, ou achava que sabia. Só que com meu irmão caçula, a coisa foi diferente. Eu lembro que meu irmão, não sei se ele tinha 7 ou 8 anos, ele ganhou de presente de brinquedo um joelho com fêmur. Que criança de 8 anos ganha um joelho com fêmur? Uma criança que está sendo dito para ela qual que é a expectativa que existe sobre ela. A verdade é que o meu irmão recebeu o nome do meu pai, e ao receber o nome do meu pai, ele recebeu toda a expectativa que existia sobre o meu pai, recai sobre ele. É isso que a gente vê dentro do sistema familiar. Ele não só recebeu o nome, mas ele precisou fazer o quê? Ele precisou seguir a carreira, e eu espero que esse seja um daqueles episódios que o seu irmão decida te assistir. Então, eu espero que ele pule esse episódio essa semana. Isso acontece, isso tá nas famílias, a gente não sabe, de repente eu cheguei aqui. Não, você não chegou aí de repente. Você é levado aí pelas expectativas explícitas e implícitas da nossa família. A verdade é que esse sistema de troca ele é muito real. E é nesse sistema de troca que o sistema se mantém. Aí você fala, tá, mas você não vai ter uma tendência de querer sair desse sistema? Eu acabei de te falar que as crianças tendem a ter muita conformidade com a família. Eu vejo meu irmão adotou 2 sobrinhos, então tem 2 crianças novas na minha família, e eles se vestem igual ao meu irmão, e eles estão felizes em fazer aquilo, eles estão contentes em fazer aquilo. Eles estão totalmente conformados. Por quê? Aquilo é a completa verdade deles. Então, se o meu irmão está dizendo que é daquele jeito, então é daquele jeito. Quando que a gente vai começar a questionar valores e regras da nossa família? A tendência é que a gente comece a fazer isso na adolescência.
Então, a partir da adolescência, né, quem tem filho adolescente aí sabe o que eu tô dizendo, você vai ter os conflitos ali crescendo dentro do contexto familiar. Por quê? A gente vai entrar num processo de formação de identidade a partir desse momento. Então, é a hora que a gente vai começar a tentar se diferenciar dos nossos pais, o que que eles acreditam, o que que é meu, o que que não é. Ainda sem saber fazer isso muito direito, isso vai adentrar a nossa juventude, a gente tentando formar essa nossa identidade de quem nós somos, ok? Só que o que que acontece? Porque, imagina, eu estou dizendo que o que que você deve aos seus pais? Vamos falar explicitamente aqui. Qual que é a sua dívida com seus pais? A sua dívida é a sua vida. Se você tem pais que adoram jogar com culpa, você com certeza já ouviu isso da boca deles em algum momento. Ouviu o quê? Eu te dei a vida. Gente, como que você ganha numa discussão quando o argumento da pessoa é eu te dei a vida? Não importa o que você faça, dificilmente você vai mudar qualquer coisa ali. Porque olha só, o que de fato acontece é que sim, você me deu a vida. E o que não nos conta, mas o que de fato acontece é que essa vida tem um preço que nos vai ser cobrado em algum momento. Então, todo o cuidado que eu vou recebendo na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, quando eu começo a não seguir as regras, isso vai começar a ser cobrado. E aí, o que que acontece nesse processo? Nesse momento vai aparecer uma emoção, que eu acho que é uma emoção conhecida por muitas pessoas. Nesse momento vai aparecer a culpa. Toda vez que você tenta sair de um sistema familiar, toda vez que você tentar romper uma regra, ou um valor, vai vir culpa. Ah, ela vai vir naturalmente? Se ela não vier, eles vão te falar, né? As famílias gostam de... Tem muitas famílias que a linguagem delas é a culpa. Sabe qual que é a verdade? A gente não fala sobre isso, que é muito pesado talvez falar sobre isso. Mas o que mantém as famílias unidas são a culpa. Se você for conversar com as pessoas, muito da relação delas com a sua família é perpassado a culpa. Você quer ver uma coisa que as pessoas pensam muito? Ah, se eu não fizer isso, a minha mãe morre, eu vou me sentir culpada. A gente não só sente culpados, como nós prevemos culpas futuras e tentamos evitá-las. Por que que a culpa reforça a lealdade? A culpa é um mecanismo de regulação da lealdade familiar. Olha só, você nasceu, vamos imaginar, você nasceu numa família normal, heteronormativa. Então você nasce numa família, sei lá, cristã, você nasce numa família que a família inteira é hétero e em algum dado momento da sua vida, provavelmente no início da sua adolescência ali para a juventude, você começa a se dar conta que você é uma pessoa trans. Vamos imaginar um cenário como esse, ok? Ser uma pessoa trans significa o que para aquele grupo familiar? Significa que você não vai atender às expectativas deles. Você vai ser diferente de tudo aquilo que eles pensaram e que eles planejaram a seu respeito. Tentar sair disso te vai ser imputado culpa. Quando a gente começa a sentir culpa e a gente não consegue lidar com a culpa, o que a culpa nos leva a fazer? A culpa vai nos levar para compensar ou tentar apagar a minha falha. Vocês conseguem entender isso aqui? Então, olha só. Eu recebo um conjunto de regras e valores. Eu devo segui-los, ok? O que esse conjunto de regras e valores tem? Tudo. O que eu posso ser, qual carreira que eu posso ter, até quando que eu posso ganhar, aonde que eu posso ir, que tipo de relacionamento que eu posso ter, se eu posso ser feliz ou não, qual religião que eu devo seguir. Todos esses conjuntos de regras me serão passados. Vai chegar um momento da minha vida que eu posso começar a questioná-los. Não sei se eu quero, não tenho certeza. Quando eu começo a questioná-los, porque ou eu começo a não cumpri-los, ou eu começo a não atender as expectativas, a culpa aparece. Ou porque já está introjetado em você, ou porque a sua família faz questão de te comunicar que eles estão te culpando. Te dar um exemplo. Você avisa que você não vai poder ir no almoço de domingo.
A resposta da sua mãe é: não se arrependa quando eu morrer. O que ela está querendo que você sinta nesse momento? Culpa. Olha só, não culpe ela. Sabe por quê? Porque isso é um sistema familiar. Adriana, isso está em quantas famílias? Absolutamente todas. Está na minha, está na sua. Todas as famílias têm isso. A questão é, até quando seremos leais a eles? Até quando a gente se mantém leais, às vezes, a um conjunto de regras e valores que já não fazem parte da minha própria identidade? Por que eu não consigo sair disso? A culpa. Sabe pessoas que são muito culpadas ou que sentem muita culpa, elas vivem? Autossacrifício. Tá se autossacrificando o tempo todo. As pessoas nem pediram, mas ela se sacrifica. Olha só, ela abre mão para cuidar dos netos, ela abre mão da viagem para cuidar para os netos, ela abre mão do não sei o que para cuidar dos netos. A vida dela na terceira idade virou cuidar dos netos. Por quê? Porque ela não tem desejos e sonhos? Não, porque ela sente culpa porque ela tem que fazer aquilo ali. E ao fazer isso, muitas vezes a gente não percebe que a gente mantém padrões familiares. Esse é um ponto que acontece, ok? Como que a gente paga a nossa culpa, né? Pela nossa deslealdade à nossa família. A gente vai pagar com afeto, tempo, sacrifício, cumprimento das regras. Então é a pessoa que vai para uma outra religião e recebe tanta pressão que volta. Isso é muito interessante, né? As linhagens. Se a gente pega em termos de religião, isso também vai acontecer, tá? Eu falei em termos de carreira, mas a gente vai ver. A pessoa é espírito, o filho é espírito, o neto é espírito. A pessoa é cristão, o neto é cristão, esse aqui é cristão. Dá um bando, o outro dá um bando, o outro dá um bando. Isso representa, gente, a força da lealdade familiar que a gente vive. Tudo bem até aqui? E aí olha só, quando a família, né? Existem diferentes sistemas de família. Deixa eu te explicar isso aqui rapidinho. Eu posso ter famílias, a gente fala que existem famílias que o sistema delas são sistemas mais abertos. O que isso significa? Que eles são sistemas mais mutáveis. Você tem mais mutação, permite mais entradas e saídas. E tem sistemas familiares que são sistemas fechados. O que acontece quando o sistema familiar é fechado? Ou você compra ou você tá fora. Então, normalmente, quando o sistema familiar é muito fechado, ele já tem essa tendência de ser mais fechado, essas regras se tornam ainda mais rígidas e o cumprimento delas. E o não cumprimento delas, a punição se torna ainda mais severa. Qual que é a punição, muitas vezes, nesses casos? A punição é você ser... Sabe quando você... Excomungado, é isso. Quando você recebe... ser excomungado na Igreja Católica, significa que você foi expulso do céu. Você não vai poder ter mais direito de entrar no céu. Quando uma pessoa viola uma regra de uma família num sistema fechado, às vezes ela é excomungada da família. Ela é expulsa do sistema. Aí você vê situações de pessoas que estão há anos sem falar com a família, não tem contato, zero contato. Elas foram expulsas do sistema familiar. Muitas vezes porque elas foram desleais a eles. Olha só, a verdade é que isso está muito presente na nossa vida. Deixa eu resumir para a gente avançar. Entenda o seguinte, quando a gente chega aqui, nós precisamos de cuidado, a gente precisa de muito cuidado. E olha só, tudo bem porque a gente vai receber, parece que tinha alguém aqui querendo a gente. Só que à medida que essa galera que estava querendo a gente começa a cuidar da gente, junto com esse cuidado e junto com todas as expectativas que são projetadas, isso vai me gerando uma dívida emocional. Então eu vou me sentindo endividada com aquela pessoa. Quando essa dívida vai crescendo, a minha tendência é agora querer pagá-la. Como que eu pago a minha dívida com eles? Suprindo as expectativas deles. Então tem muitos pais, por exemplo, que os filhos saem de casa
Mas a expectativa desses pais é que os filhos continuem vindo o tempo todo para suas casas. E quando eles não fazem isso, qual que é a linguagem? Como que eles comunicam aos filhos? Eles comunicam culpa. Eles falam, daqui a pouco eu vou morrer. Ah, você não se importa comigo. Essa fala produz culpa. Aí a gente fala, ai meu Deus, realmente, o que eu preciso fazer? Eu preciso voltar. Toda vez que eu fujo da culpa e eu volto a fazer aquilo que o sistema está me pedindo, toda vez que eu faço isso, eu mantenho o sistema em funcionamento. Então, vamos falar a verdade? A maioria dos sistemas familiares que nós observamos são sistemas de lealdade familiares. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a grande maioria a gente vai ver repetições. O avô faliu, o pai faliu, o filho faliu. A mulher é divorciada sofredora, a irmã é divorciada sofredora, a tia é divorciada sofredora, a prima é divorciada sofredora, ela tem que ser divorciada sofredora. A gente vai transtornos mentais, repetições de transtornos mentais. O que a gente está dizendo? A gente está dizendo de um funcionamento de sistema que produz um adoecimento e aqueles membros não conseguem transformar o sistema para que a geração seguinte não adoeça. Vocês conseguem entender essa dinâmica? Aí você fala, mas uma pessoa que está doente, eu não quero que o filho esteja doente. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas a questão não é essa. A questão é o quão inconsciente isso é, porque isso é um processo inconsciente, que muitas vezes sem saber, e comece a observar isso na sua família para você ver, às vezes a linguagem que as pessoas falam é a linguagem da culpa. É a linguagem da culpa. Esses dias eu estava atendendo uma paciente, eu falei isso para ela, eu falei, olha, a sua família, eles não falam português não, eles falam culpa. A linguagem deles é culpa. Como assim culpa? Compara o tempo todo. Porque você não tá fazendo isso, você não tá fazendo isso. Porque se você não estiver aqui, você vai se arrepender. Porque se você não for, você vai ver. Porque não. Aí a pessoa não se dá conta. Olha que maluquice. Esse núcleo familiar que é essa pessoa aqui. Aí quando essa pessoa vem, o que esse núcleo familiar faz? Culpa. Por quê? Porque na verdade ele quer manter esse membro aqui dentro. Quando ele faz isso, o que acontece em muitos sistemas é você afasta essa pessoa de novo do sistema. E aí você fica dentro dessa dinâmica que é uma dinâmica adoecedora. Eu acabei de te contar um exemplo de lealdade familiar dentro do meu contexto de família. Isso significa que a lealdade vai ser sempre ruim? Não necessariamente. A gente pode ter lealdades boas. Se o meu pai tem um determinado valor e aquele também é o meu valor, nossa, isso vai ser maravilhoso. Não vai ter problema nenhum em relação a isso. O problema é o impacto negativo que a lealdade familiar pode te produzir. Deixa eu te falar da minha família um pouquinho. O meu pai, ele é o caçula de 9 irmãos. Então, ele foi o tacho do racho que saiu lá. Quem criou ele foi minha tia, que é essa coisa de interior, né? Quem criou ele foi minha tia. O meu pai começou a estudar, ele estava com 12 anos quando ele começou a estudar. Nenhum dos meus tios estudaram. Os meus avós não queriam que meu pai estudasse. Qual que era a dinâmica familiar da minha família paterna? Todos analfabetos. Olha só, todos até a 4ª série primária. Quando meu pai chegou na 4ª série primária, meus avós não queriam que meu pai continuasse estudando. Meu pai falou que comprou uma briga, olha só, para ele conseguir fazer. Quando ele compra uma briga, o que ele está fazendo? Ele está indo contra a regra. Vocês conseguem perceber? Ele está indo contra a norma. A norma é ninguém fazer aquilo. Por que você está fazendo isso? Aí ele começa a fazer faculdade, começa a estudar. Quando ele tá para ir para a faculdade, os meus avós queriam que ele fizesse agronomia, para que ele pudesse. Meu pai é do interior da Bahia, então eles queriam que meu pai ficasse no interior da Bahia, provavelmente até para cuidar deles, né? O filho caçula, né? A gente sabe que tem um pouco disso. Então meus avós queriam que meu pai fizesse agronomia, e meu pai decidiu que ele queria fazer medicina. Olha só, nesse processo, né, quando eu olho para a história do meu pai, eu penso, nossa, meu pai foi corajoso. Olha só, ele transgrediu a regra da família.
De todos os irmãos, o meu pai é o único que tem ensino superior. Ele foi o primeiro da família a ter um ensino superior. Quando ele transgride e ele cria uma nova norma, olha como que a coisa muda rápida de uma geração para outra. Todos os meus irmãos, nós temos ensino superior. Todos os meus irmãos temos pós-graduações. E eu e mais irmãos temos um pouco mais de estudo para cima. Olha só, quando você rompe um sistema, você abre caminho para que a geração posterior venha e faça aquilo com mais facilidade. Esse é o padrão comum? Não. O que às vezes acontece? Você tem uma família de pessoas que não estudam. Aí, de repente, um rompe e um estuda. Né? No Brasil, se você faz faculdade, pergunta na sua sala quantos são a primeira geração que está estudando. Esse número ainda é muito alto no nosso país. Então, a pessoa está lá estudando, sei lá, está cursando psicologia, vai ser a primeira pessoa da família a ter faculdade. Aí, essa pessoa se forma. Olha só, parece que ela rompe, não é? Ela faz, a família está orgulhosa dela. Ela faz uma coisa que eles não fizeram. E é aqui que o negócio às vezes começa. E é aqui que os impactos negativos começam. Por quê? Aí essa pessoa pega o diploma, ela começa a procurar emprego. Aí qualquer emprego que ela procure na área de psicologia, os pais criticam. Ah, mas trabalhar isso? Ah, mas para ganhar pouco? Ah, mas por que você não ajuda no comércio? Ah, porque já tem um comércio? Ah, não sei o que, nananã. Aí começa a trabalhar. Pessoa peita e tal, começa a trabalhar. Qualquer coisa que tá errada, a família fala: ah, você também não precisava estar passando por isso, porque você é teimosa, porque se você estivesse por aqui... Olha só, esse processo é um processo de autossabotagem. O que a culpa faz? A culpa faz eu retroceder. A culpa faz eu voltar para onde? A culpa faz eu voltar para o padrão anterior. Vocês conseguem entender isso aqui? Como que isso impacta? Como que lealdade familiar impacta na minha vida? Primeiro, autossabotagem. Se você é um autossabotador, você provavelmente faz isso porque você é muito leal ao seu núcleo familiar. A pessoa não aceita oportunidade, arruma uma oportunidade de trabalho. Ah, não posso morar longe da minha família. A pessoa procrastina. A pessoa, eu não sei por que eu não cresço profissionalmente. Aí você vai olhar para a pessoa é um perfeito autossabotador. Ela mina tudo, ela faz gasto de dinheiro irresponsável. Ah, mas por que ela está se auto-sabotando? Primeiro que isso é um processo inconsciente. Mas se ela se auto-sabotar, muitas vezes ela permanece leal à família. Ah, Adriana, mas peraí. Vamos lá. Você está me dizendo, a pessoa sai da família, a pessoa envolve numa dívida para ser leal à família? Muitas vezes sim. Sabe por quê? Porque muitas vezes, e aí vai depender da família, esse processo de endividamento faz com que aconteça? Que esse homem volte a ser um menino. Hoje eu estava estudando um pouco e aí eu vi uma notícia que eu achei interessante. Hoje quase 50% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres. 1/3 dessas famílias que são chefiadas por mulheres são mulheres que vivem uma maternidade sozinha, vivem uma maternidade solo, então chefiam completamente aquela família, ok? Esse é um ciclo de família que a gente tem. E aí, olha que coisa interessante. 1/3 dessas mulheres que chefiam desse grupo familiar precisam de ajuda dos seus pais. Então, hoje a gente tem uma série de pessoas que saem da casa dos seus pais, mas que não saem. São sustentados financeiramente, são sempre o recurso emocional daquela família. E aí, ao não romper o ciclo, a pessoa limita quem ela pode ser. Eu tenho para mim que assim, você pode ser o que o seu sistema familiar é. Então, você olha para o top do seu sistema e você fala: eu consigo ser aquela pessoa ali se eu seguir as regras e as normas. Sair desse teto envolve aprender a se tornar desleal, ok? Senão você nunca sai, senão você fica no ciclo. Uma outra coisa que acontece é uma dificuldade na individualização. Então, essa pessoa não desenvolve autonomia. A pessoa não consegue desenvolver autonomia em relação à família. E às vezes eu falo com os pacientes meus, eu falo: sabe qual que é o problema que está acontecendo na sua casa? Eles falam: qual? Eu falo: muito adulto.
Casa tem que ter limite de adulto. Começa a ter muito adulto, começa a dar conflito. Por quê? Você começa a comprometer o individual de cada pessoa. Tá na hora de sair. Mas não sai por quê? Não tem autonomia. Não tem por quê? A família não deu autonomia. Um outro impacto aí da lealdade que vai acontecer, e esse é um dos principais, essa é uma das principais formas da gente identificar, é quando você tem repetição de padrão familiar. Então, a repetição do padrão familiar é você assinando a carteirinha de fidelidade. Como é isso? A minha mãe me deu tudo. Eu estou viva por causa dela. Ela me alimentou, ela cuidou de mim, ela me ninou, ela chorou, ela se sacrificou, ela abriu mão de tudo por mim, ok? Como que eu, hoje, posso viver uma vida feliz se a minha mãe nunca me viu, sendo que ela sacrificou tudo por mim? Essa é a lógica do inconsciente. O que eu tenho que fazer então? Eu preciso pagar a dívida. Como que eu pago a dívida da infelicidade dela? Eu preciso fazê-la feliz. Nós conseguimos? Não conseguimos. O que nós fazemos? Nós entramos em ciclos de dependência emocional. A gente cria caminhos, esses caminhos são criados no adoecimento, eles não são criados de uma outra maneira. Ah, mas você está dizendo que eu posso ter um padrão de família, que todo mundo está em sofrimento e as pessoas estão em sofrimento porque o sofrimento as fazem leais às suas famílias? Se você entendeu isso, é exatamente isso que eu estou dizendo. Isso é a lealdade familiar. Ok? Você quer ver uma outra maneira? E eu vou falar sobre isso para caminhar para o nosso final aqui de live. Pessoas que são responsáveis demais. A síndrome do irmão mais velho. Eu cuido de todo mundo, eu preciso de todo mundo. Esse padrão de comportamento, ele vai falar de lealdade familiar. Imagina, claro, sabe aquela pessoa que não importa o que aconteça na família, é só você ligar que ela aparece? Essa pessoa, muitas vezes, ela tá deixando de viver a vida dela porque ela tá precisando cuidar da vida de todo mundo. Esses dias eu assisti um seriado, eu aconselho, e nesse momento eu esqueci o nome dele. Assim que eu lembrar eu falo com vocês. Mas tem uma cena que é muito interessante, que é o cara que tá sobrecarregando na casa dos seus 40 e ele tem meio que um surto, ele fala, mas eu tô fazendo tudo por todo mundo, eu trabalho, eu cuido, eu sou responsável. E aí vai contar a história dele, família com dificuldade financeira, e aí aos 8 anos ele começa a trabalhar. Olha só, ele assume a dívida da família, entende? Ele tá trabalhando para pagar. Como isso aparece? Responsabilidades emocionais excessivas. Tudo é responsabilidade minha. Último ponto para eu poder caminhar para o final. Se você tem um sentimento constante de dívida e de culpa relacionada à sua família, é porque você ainda tem muita lealdade familiar, ok? Como eu estava te falando, a lealdade familiar, a principal reguladora da lealdade familiar é a culpa. Deixa eu te dar um exemplo para você entender isso aqui numa outra esfera. Eu te falei o seguinte, que quando eu não atinjo a expectativa e eu sinto culpa, eu vou fazer uma compensação para tentar pagar essa dívida. Às vezes, nessa compensação, eu vou me sacrificar. Então, eu volto, eu dou meu tempo, eu dou meu afeto, eu comprometo meu casamento, eu comprometo o tempo com meu marido para atender essa família. Eu nunca posso viajar com meu marido porque eu tenho que visitar minha mãe no sábado, todo sábado. E a culpa me mantém nesse sistema. Chega um momento que esse casamento acaba, eu tenho um processo de autossabotagem, e ao esse casamento acabar, eu começo a ter a mesma vida que a minha mãe teve. Esse é um resultado de culpa e repetição de padrão familiar. Mas a gente às vezes vê uma coisa diferente, que é o quê? Eu tenho a lealdade, eu tenho o sentimento, eu tenho a culpa. A culpa fala, repara o que você está fazendo. Eu falo, não reparo, eu não vou reparar. E ao não ir reparar a culpa, agora você tem uma opção. Agora que você não quer voltar para reparar,
você vai precisar lidar com essa culpa. Lidar com essa culpa fazendo coisas diferentes para não voltar para o sistema. Nesse processo que agora eu preciso fazer coisas diferentes, às vezes o nosso caminho hoje é um caminho que eu vejo, a gente vai para anestesia. Aí você começa a ver padrões de familiares, por exemplo, dentro de um alcoolismo, dentro de uma adição de drogas, de padrões de violência, por exemplo, podem acontecer. Quando isso acontece, quando eu acabo caindo nesses padrões e a coisa vai dar errado, porque no final isso aqui também dá errado. E ao dar errado, eu volto para falar, pai, mãe, vocês estavam certos sobre mim. Isso também é autossabotagem, entende? Porque olha só, a minha culpa pode me fazer voltar, e eu volto rapidamente para o sistema e eu fico integrada nele, obedecendo todas as regras dele. Ou eu posso não voltar. Mas quando eu decido não voltar para atender, se eu não transformo o que eu faço numa outra coisa para construir uma nova relação aqui, normalmente a gente entra num caminho de autossabotagem que a longo prazo eu acabo precisando desse pessoal de novo aqui. Isso também acontece em decorrência dessa lealdade. Por isso que culpa é uma emoção que a gente deveria trabalhar mais do que a gente trabalha e falar mais do que a gente fala. Tô caminhando para o final. Olha só, hoje eu não vou te falar como romper lealdades familiares, não ia dar tempo, eu queria falar muito sobre isso, mas eu vou falar isso semana que vem, ok? Então semana que vem eu vou continuar a live e aí semana que vem eu vou falar, uma vez que eu identifique essas lealdades, né, invisíveis, como que eu trabalho para sair desse ciclo vicioso aí que a gente vivencia de muita autossabotagem, ok? O fato é, não faça nada. Eu vou nascer e eu vou deixar a maré me levar. Se você fizer isso, você vai viver de maneira homeostática com a sua família. O que que significa? Se você não está disposto a mudar a sua vida, hoje à noite, quando você terminar a live, pensa um pouquinho como são seus pais. E imagina que ao fazer nada, você está caminhando para a vida deles. Se isso for uma imagem que te agrada, então continue seguindo o caminho. Se você estiver seguindo valores que eles têm, você vai chegar exatamente onde eles estão, ok? O resultado é que você vai terminar como seus pais, seus avós, seus antepassados, e você será um menino bonzinho e leal à sua família. Quanto mais nós desconhecemos as nossas obrigações, mais nós somos controladas por elas. Às vezes, romper não significa quebrar lealdades, ok? Não vou me aprofundar nisso aqui. Porque às vezes o rompimento te leva para longe, mas você continua seguindo o mesmo conjunto de regras e valores, ok? Como que eu faço isso estando longe? A gente está falando de um processo que é um processo inconsciente, ok? Os nossos pais, eles fazem um trabalho muito bem feito no início da nossa vida, que é verdade que chega um momento que a gente não precisa mais deles, para a gente fazer a repetição de tudo que nós ouvimos, ok? Não faça nada, seu futuro já está escrito. Preciso mudar, né? Quero outro futuro, quero outro resultado, o que eu faço? E eu quero terminar falando do Jung, ok? O Jung, ele vai defender a ideia de que até que você se torne consciente das coisas, das suas questões, das suas lealdades, das suas culpas, o inconsciente vai te dirigir. É autossabotagem, é um namoro que você termina que você não sabe por quê, é a droga que você volta mesmo não querendo. O inconsciente vai dirigir a sua vida e no final da sua vida você vai chamar isso de destino. O meu destino na vida foi sofrer. O meu destino na vida foi a droga. O meu destino na vida... Não, a sua escolha foi essa. Quando que eu escolho isso? Quando eu escolho não saber, ok? Quando eu me torno consciente, eu vou para um lugar que eu posso mudar e que eu posso transformar isso aqui.